Existe algo acontecendo na sua vida neste exato momento que a maioria das pessoas nunca aprende a perceber. Um tipo de código invisível que influencia a forma como você vê o mundo, as decisões que toma e até os caminhos que acabam se abrindo diante de você. O mais curioso é que esse código não está escondido em algum lugar distante, nem depende de conhecimentos secretos ou fórmulas complicadas. Ele está operando dentro da sua própria consciência. Todos os dias, cada pessoa interpreta a realidade através de filtros internos. Esses filtros são formados por experiências vividas, ideias que se repetem dentro da mente, emoções que marcaram certos momentos e histórias que contamos a nós mesmos ao longo do tempo. E quanto mais esses padrões se repetem, mais eles começam a parecer a própria realidade. Mas existe um detalhe importante que quase ninguém percebe. Aquilo que você percebe no mundo não é exatamente o mundo como ele é. É o mundo como sua consciência aprendeu a interpretá-lo. Imagine duas pessoas caminhando pela mesma rua. Uma delas observa possibilidades, caminhos diferentes, encontros inesperados, pequenas oportunidades surgindo aqui e ali. A outra percebe dificuldades, obstáculos, coisas que podem dar errado, situações que parecem complicadas. O lugar é o mesmo. O momento é o mesmo. Mas a experiência da realidade se torna completamente diferente. Isso acontece porque cada pessoa está olhando através de um código interno que organiza a forma como a mente interpreta tudo. Esse é o código invisível que molda a experiência da realidade. Durante muito tempo, a maioria de nós vive sem perceber esse mecanismo. Acreditamos que estamos apenas reagindo ao mundo, que nossas escolhas são respostas naturais aos acontecimentos da vida, que aquilo que vemos é simplesmente a realidade como ela é. Mas quando a consciência começa a despertar, algo muito interessante acontece. A pessoa começa a notar que entre o que acontece e a forma como ela reage existe um espaço silencioso onde a interpretação acontece. E é exatamente nesse espaço que o código invisível opera. Por exemplo, imagine que alguém recebe uma crítica no trabalho. Uma pessoa pode interpretar aquilo como um ataque pessoal. A mente entra em defesa, surgem emoções de frustração ou irritação, e a situação se transforma em um conflito. Outra pessoa pode ouvir a mesma crítica e perceber ali uma oportunidade de ajustar algo, aprender algo novo ou simplesmente enxergar a situação de outra forma. A situação externa é a mesma. O que muda é o código interno que interpreta o acontecimento. Esse código começa a se formar ao longo da vida. Experiências marcantes, ideias repetidas muitas vezes, expectativas sobre o futuro e até pequenas conclusões tiradas em momentos importantes começam a construir padrões dentro da mente. Esses padrões passam a orientar automaticamente a forma como percebemos o mundo. E com o tempo, eles se tornam tão familiares que parecem invisíveis. É como usar um par de óculos durante tantos anos que você esquece que está usando. A lente passa a parecer a própria visão. Mas quando alguém começa a questionar esses padrões, algo poderoso acontece. A pessoa começa a perceber que talvez não esteja vendo a realidade inteira. Talvez esteja vendo apenas aquilo que os filtros da própria mente permitem enxergar. Esse é um dos primeiros sinais de expansão da consciência. Você começa a notar que muitos pensamentos são repetições de histórias antigas. Começa a perceber que certas interpretações aparecem automaticamente, mesmo quando a situação poderia ser vista de muitas outras maneiras. E quando essa observação aparece, o código invisível começa a se tornar visível. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Uma situação que parecia negativa em um primeiro momento, mas que mais tarde revelou uma oportunidade inesperada. Ou talvez um encontro aparentemente casual que acabou mudando completamente um caminho da sua vida. Quando olhamos para trás, muitas vezes percebemos que a realidade era mais aberta do que parecia no momento. Mas no instante em que tudo estava acontecendo, nossa mente estava interpretando os acontecimentos de acordo com os códigos que já existiam dentro dela. Existe algo curioso na forma como a mente funciona. Quando uma ideia se repete muitas vezes dentro de nós, começamos a perceber no mundo exatamente aquilo que reforça essa ideia. Se alguém acredita profundamente que tudo sempre dá errado, a mente começa a notar principalmente as experiências que confirmam essa visão. Mas quando alguém começa a acreditar que a vida pode trazer possibilidades inesperadas, a atenção se abre para perceber sinais, oportunidades e caminhos que antes passavam despercebidos. O mundo externo continua sendo vasto e cheio de possibilidades. Mas a forma como cada pessoa percebe esse mundo depende muito dos códigos internos que estão ativos dentro da consciência. A partir do momento em que você percebe isso,
uma nova possibilidade começa a surgir. A possibilidade de observar os próprios códigos. De perceber quais ideias estão guiando suas interpretações. Quais histórias internas aparecem sempre que algo acontece. E aos poucos, algo começa a mudar. Você percebe que não precisa aceitar automaticamente cada interpretação que surge na mente. Pode observar. Pode questionar. Pode experimentar olhar para a mesma situação de outra forma. E quando esse movimento acontece, pequenas mudanças começam a surgir na forma como você interage com a vida. Uma escolha diferente aqui. Uma nova perspectiva ali. Uma decisão tomada com mais consciência. E pouco a pouco, esses pequenos ajustes começam a criar novos caminhos. Esse processo revela algo profundamente libertador. A realidade que você vive não é apenas o resultado das circunstâncias externas. Ela também é influenciada pela forma como sua consciência interpreta essas circunstâncias. Quando alguém percebe isso pela primeira vez, surge uma sensação curiosa. Ao mesmo tempo em que percebemos que muitos limites são construídos por interpretações antigas, também percebemos que existe um espaço muito maior de liberdade. Porque se parte da experiência da realidade nasce da forma como olhamos para o mundo, então existe sempre a possibilidade de olhar novamente, de perceber algo que antes estava escondido, de descobrir caminhos que antes pareciam inexistentes. Talvez esse seja um dos grandes segredos do despertar da consciência. Não se trata de fugir da realidade, mas de perceber os códigos invisíveis que organizam a forma como você a experimenta. E quando você começa a enxergar esses códigos com mais clareza, algo profundamente transformador acontece. Você percebe que sempre existiu mais espaço para escolha do que imaginava. Se essa reflexão trouxe uma nova perspectiva para você, aproveite este momento para fortalecer esse despertar. Curta este vídeo para que mais pessoas também possam descobrir esses códigos invisíveis que influenciam profundamente a forma como percebemos a realidade. Inscreva-se no canal Os Códigos do Despertar para continuar explorando esses princípios da consciência que muitas vezes passam despercebidos no dia a dia, mas que podem transformar completamente a forma como vivemos. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja pronto para perceber que existe muito mais acontecendo dentro da própria consciência do que normalmente imaginamos.